Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia nessa nossa caminhada, nesse nosso percurso com a Teologia do Corpo de São João Paulo II. Você está no Seed by Seed, mais um episódio trazendo para você o plano original de Deus para a nossa sexualidade, para a nossa afetividade, para que a gente possa se redescobrir enquanto pessoa. Nós estamos no primeiro ciclo de catequeses, ou seja, nós estamos no princípio, literalmente, totalmente, no princípio da teologia do corpo e também no princípio da nossa história. Vamos voltar agora na pré-história teológica e a gente quer te convidar, você que está aqui com a gente no canal da Web TV SDV da comunidade Sementes do Verbo. Vamos lá. Nós estamos começando esse percurso com Jesus, que no episódio passado, nós refletimos um pouco sobre a unidade e a indissolubilidade do matrimônio. E Jesus, ele mesmo, nos estende a mão e nos convida, como convidou os fariseus da sua época, que estavam perdidos, provavelmente, nos seus relacionamentos. Jesus nos convida, olha, retoma o teu caminho, vamos voltar para o princípio das coisas, como Deus criou o homem e a mulher para estarem nesse mundo criado por Ele também. Quando a gente olha o Gênesis, quando a gente olha o relato da criação, é muito bonito a gente ver, e uma vez, se não me engano, na nossa temporada anterior, eu até comentei um pouquinho sobre isso, porque é uma imagem muito bonita que eu ouvi numa pregação uma vez, de que a gente vê a narrativa bíblica no Gênesis 1, que fala sobre toda a criação, como ela poderia ser associada a uma procissão litúrgica. Na liturgia, você pode pensar numa missa, por exemplo, na celebração eucarística. Nas missas solenes, quando você tem a procissão de entrada, a pessoa mais importante é a primeira ou é a última a entrar? Num casamento, a pessoa mais importante é a primeira que entra na igreja ou é a última pessoa? A gente sabe, fica fácil, né? É sempre a última pessoa, né? Então, assim como o padre é o último a chegar na procissão, porque ele é a peça principal. Sem ele, a missa não acontece. A noiva é a mais aguardada quando entra pela igreja até chegar no altar. O melhor vem sempre no final, né? A gente costuma falar, é a cereja do bolo, é aquilo que faltava, né? Para completar a obra-prima. Com a criação também é bonito a gente ver isso. O povo hebreu vivia no meio, rodeado de povos politeístas, que adoravam as forças da natureza. E é tão poético e bonito a gente ver no Gênesis, Deus vai como que destronando todos esses falsos deuses. Então você vê primeiro a criação dos astros, o sol, a lua, as estrelas, o dia, a noite, os mares, a terra, a vegetação, os animais. Mas no final, a coroação de toda a criação vem justamente com o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Muito acima, o administrador de toda a obra criada. Às vezes a gente pode achar que Deus criou o mundo e criou o ser humano. Não. Ele criou o mundo para o ser humano. O ser humano não foi mais uma coisinha, Deus olhou e falou assim, deixa eu ver, tá faltando alguma coisa aqui. A gente não é uma cortina, um vasinho de flor, um quadro ou um tapete nessa obra da criação. Não. Nós somos o ponto-chave principal. O mundo foi criado
para nós. Assim como o pai e uma mãe preparam o berço, todo o enxoval, o quartinho do bebê pintadinho, com brinquedinho, com enfeite, com troca-fralda, com guarda-roupa, aquele colchãozinho fofinho, travesseirinho, ursinho de pelúcia. Pois é, Deus, como um pai, preparou todo o ambiente, mas quem é o mais importante? É o quartinho do bebê ou é o bebê? Nós somos esse filho amado e Deus preparou todo o ambiente para nos criar. E como essa procissão litúrgica, Deus foi falando, olha, tem o sol, mas o sol é só o primeiro, é só para abrir, ele não é o mais importante. Tem a lua, as estrelas, os mares, mas o mais importante vem agora. O mais importante vai adentrar agora no final, que é o ser humano. Em Gênesis 1, e aí nós vamos começar hoje o nosso percurso pelo Gênesis, na criação do homem, nós lemos assim, Gênesis 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Deus abençoou-os e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam pela terra. Esse fechamento do relato da criação, com a criação do homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher, ele os criou. Esse relato tão bonito é o Gênesis 1, o primeiro relato que a gente vê da criação do homem. E é aí o nosso ponto de partida no Gênesis, junto com São João Paulo II, a gente quer comentar um pouquinho sobre esse relato bíblico com vocês. É verdade. No nosso último encontro, a gente falou com vocês sobre essas duas diferenças que há no relato do Gênesis, capítulo 1 e do Gênesis, capítulo 2, que foi mencionado por Jesus naquela conversa que ele teve com os fariseus, que nós lemos também no nosso último episódio, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19. Se você também quiser ter uma outra referência, você pode ver no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Mas é uma referência para você ter. Mas a nossa leitura, chave de referência, será o Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 19. Pois bem, entendendo essas duas menções feitas por Jesus, porque a gente poderia pensar hoje, por que Jesus menciona uma realidade e outra realidade? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o Gênesis 1, que é o primeiro relato da criação na palavra de Deus, lá no livro do Gênesis. E no próximo encontro a gente estuda e aprofunda o Gênesis 2. Então a gente vai seguir a ordem, começando do princípio. Mas apesar da gente estar começando do princípio, porque estamos começando do capítulo 1 do Gênesis, o capítulo 2 do Gênesis ele foi escrito primeiro, ele é mais antigo. Aí você vai dizer, mas se ele é mais antigo, ele teria que ser o capítulo 1 do Gênesis. Mas por uma questão bíblica, ele está no capítulo 2. Mas a revelação, a escrita do capítulo 2, ela é anterior, ela é mais antiga. O Gênesis 1 foi escrito depois. Apesar dessa ordem, não vai fazer diferença. Vem como que complementar o outro, né? Você vê que o capítulo 2 começa diretamente com a criação do homem, mas não fala de toda a preparação que foi feita antes, né? Exatamente. Então, foi um bom complemento ao capítulo 2, né? Bem providencial, providência divina, né? Então, a gente percebe que nesse capítulo 1, e aqui a gente passa para vocês alguns nomes, né? Algumas referências e algumas classificações que o próprio Papa São João Paulo II faz, porque aqueles que são mais aprofundados no estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, podem ter essas referências como ajuda no seu próprio estudo. Então, o Gênesis 1, ele faz muita referência
aos sacerdotes, né, aos chamados pessoas que estavam ligadas ao culto, e com isso o nome Elohim, né, e aí tem várias pronúncias diferentes, ela é colocada. E com isso esse trecho, né, esse capítulo 1 do Gênesis, ele é tido como um texto eloísta, justamente porque faz referência a Deus como Elohim, ou Elohim, né, dependendo aí da pronúncia que você achar melhor. A gente vai ver no próximo encontro, quando a gente estudar o capítulo 2, que ele faz referência a Deus Yahvé, a Deus Javé. Então o Gênesis 2 ele é tido como um texto javista, mas são apenas referências para a gente ter aqui no nosso estudo. Mas voltando para o Gênesis 1, que é mais novo do que o Gênesis 2 e que ele é conhecido como um texto eloísta, ele é um texto muito mais objetivo. A Tatiana acabou de ler aqui, Deus criou o homem e a mulher, né? Já fala da criação quase que conjunta do homem e a mulher, apresentou eles o mundo, falou que eles deveriam crescer, multiplicar. Então a gente consegue perceber um caminhar na escrita e na fala de Deus, no relacionamento de Deus, na criação com o homem, com a mulher e com toda a criação de uma forma muito mais objetiva. Aqui a gente não percebe aquilo que a gente vai ver no Gênesis 2, de Deus ter feito toda a criação, a penúltima criatura de Deus sendo o homem e a última criatura de Deus sendo a mulher, que o Papa São João Paulo II vai tomar como referência esse capítulo 2 do Gênesis para várias deduções e classificações que a gente vai ter. Mas voltando ainda para o Gênesis 1, e a gente vai fazer de forma permanente esse paralelo, que é para você poder entender e acompanhar a gente, porque senão você pode acabar não entendendo. Numa redação diz que Deus criou o homem e a mulher e mandou eles crescerem e multiplicar, e na outra palavra, no outro capítulo do Gênesis, está dizendo que primeiro criou o homem e depois criou a mulher, mas é para que a gente possa ter essa diferenciação. E é bonito, Deus é um pedagogo, ele é um verdadeiro professor. Quem é professor sabe. Quantas vezes você precisa explicar a mesma coisa para um aluno que não entendeu muito bem, você precisa explicar de duas formas diferentes. É a mesma coisa, mas às vezes de um jeito o aluno não entende direito. Se você modifica um pouco, aí parece que dá um clique, parece que dá um estalo e ele entende. Deus é um pedagogo. Ele nos provê exemplos para que a gente possa compreender tudo que estava envolvido, todo o amor envolvido na nossa criação. No Gênesis 1, como o Ronaldo falou, ele é o que São João Paulo II chama de um relato objetivo da criação. Então a ideia é como se fosse uma criação, vamos dizer assim, do ponto de vista teológico, do ponto de vista de Deus. É como se fosse Deus contando para a gente como é que foi para ele criar o homem. Então você vê ali primeiro a Santíssima Trindade, façamos o homem. Então você vê a intimidade do coração de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus ao nos criar, façamos o homem. E como ele começa? Desde a criação de Deus, o mundo vivia nas trevas, então Deus disse, faça-se a luz. Você começa a ver também o homem como fazendo parte de todo o universo. Então é uma visão mais cosmológica do ser humano. E também, nesse Gênesis 1, se você olhar bem, como é Deus, como se fosse, né, a narrativa da criação. Do ponto de vista de Deus, para ele, o que é o principal? Ele já criou o mundo todo. O interesse dele maior não era o restante do mundo. O mundo ele fez para nós. O interesse de Deus e o amor de Deus era a gente. Então, nessa criação, nesse relato, a gente vê a comparação do homem com Deus, de Deus com o homem. Então, é interessante, a gente não vê a comparação do homem com as outras criaturas, com o mundo criado. O narrador bíblico é bem específico em falar, criou a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, criou-os homem
e mulher. Vejam só quantos detalhes bonitos, né, e bacanas a gente vê nesse relato. E é interessante a gente perceber que quando nessa narrativa do Gênesis 1, a gente vê Deus pronunciando faça-se, 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 para tantas realidades que foram sendo, né, e que são criadas também por Deus. Mas quando chega a vez do homem, do ser humano, né, homem aqui entendido como ser humano, ele diz façamos. Então, quando ele diz façamos, claramente, e o Papa São João Paulo II salienta muito isso, ele mostra que esse façamos é quase que tirando o homem de dentro de Deus e exteriorizando ele, né? Então, viemos de Deus justamente porque nós saímos dele, porque ele desejou na Santíssima Trindade, porque esse verbo não está no plural à toa, porque senão ele diria faço o homem, faço a mulher, mas ele diz façamos. Então, se ele diz façamos, ele não estava sozinho, tinha mais alguém. E aqui a gente entende a Santíssima Trindade como façamos, mas é a única, o verbo é usado dessa única maneira quando se diz respeito ao homem, porque é aquele que sai. E daí a gente entende por que a nossa imagem e semelhança com Deus, porque somos aqueles que saíram de dentro de Deus, do plano de Deus, da realidade. Não à toa somos tidos pelo próprio Deus como sendo sua imagem e sua semelhança. Não somos sua cópia, não somos sua fotografia, não somos o seu clone, mas somos imagem. E uma imagem é aquilo que está sendo refletido. Você não está vendo Deus quando olha para uma pessoa. Você está vendo uma pessoa. Mas se eu entendo que essa pessoa é imagem, é porque ela está diante de algo que espelha nela, que reflete nela, que projeta nela a imagem de Deus. Aqui a gente já consegue perceber como o Papa São João Paulo II, que tem toda uma análise personalista do ser humano, porque ele coloca o ser humano no centro. O ser humano, a Tatiana falou há pouco, Deus não foi criando tudo e por fim, não sei mais o que eu vou criar, depois de ter criado o mundo todo, vou criar o homem. Não. Ele criou tudo o que criou para que no final nos criasse e nós pudéssemos ser os protagonistas dessa realidade, dessa criação. Então é importante a gente perceber que não fomos criados. E aqui a gente pode fazer um paralelo com a própria nossa vida, o nosso nascimento. E infelizmente uma realidade que assola a nossa sociedade, o nosso mundo, né? Que são aquelas crianças que são consideradas como nascidas sem planejamento, indesejadas, não queridas, enfim, uma série de realidades. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, não é possível haver um nascimento de uma pessoa que tenha sido por acaso. Não existe uma vida humana que possa ter vindo ao mundo na pior situação que ela esteja, num ato de maior violência que tenha acontecido para que aquela vida fosse gerada. Se eu creio que aquela vida é imagem e semelhança de Deus, aquela vida tem importância também. Porque Deus não poderia projetar a sua imagem numa criatura que saiu dele, porque ele próprio diz, façamos, e dizer que aquela vida não tem importância, que aquela vida pode ser descartada, que aquela vida pode ser jogada fora. Então o Papa São João Paulo II nos salienta muito para que a gente consiga ver o homem. E quando, mais uma vez eu digo, né, quando ele fala em ver o homem, é ver a humanidade. É ver o homem masculino na sua dignidade, é ver a mulher feminina na sua dignidade, né? A gente costuma até brincar quando diz que, e já ouvimos vários testemunhos disso, né?
quando uma mulher diz assim, eu engravidei, mas não sei como isso foi acontecer, né? A gente até brinca. Aí a gente fala assim, mas como assim não sabe? Você estava tão distraída assim que não sabe como isso foi acontecer para você ter engravidado? E a gente já ouviu, infelizmente, muitos relatos de uma mulher que eventualmente engravidou e disse, não era desejado, não era planejado, não era querido esse filho, né? Então, percebamos como Deus age e se faz presente em cada criação. Esse ponto de partida é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque quando eu entendo que toda vida é espelho, é imagem de Deus, eu já começo a perceber que todos precisam ser tratados com dignidade. Porque se Deus aparecesse aqui na sua frente, se Jesus aparecesse aqui na sua frente, como que você trataria ele? Da melhor maneira possível. Nossa, Jesus está aqui na minha frente. Como que eu não posso tratar ele bem? Ele precisa ser muito bem tratado, ele precisa ser adorado, louvado, glorificado. E se nós entendemos que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ao ver qualquer pessoa que seja, bonita, feia, alta, magra, gorda, baixa, que me agrade ou que não me agrade, que seja minha amiga ou que não seja, ao ver qualquer pessoa, jovem, velho, doente ou são, católico ou muçulmano, branco ou negro, homem ou mulher, ao ver qualquer ser humano, eu devia ver refletida naquela pessoa a imagem e semelhança de Deus. Às vezes, Jesus se apresenta para nós transfigurado, lindo, maravilhoso, alvo e brilhante. Mas às vezes, Jesus se apresenta para nós desfigurado, como o servo sofredor que Isaías descreve tão bem, que as pessoas viravam o rosto porque nem aguentavam olhar para a cara tão destruída daquele homem. Mas é Jesus, é Deus que está presente ali. Deus colocou em nós essa marca. E a narrativa bíblica faz questão de falar homem e mulher. Muitas vezes a religião, o cristianismo, a igreja é taxada de ser machista. Veja só como desde o princípio o homem e a mulher já estão em pé de igualdade. Fomos ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não falou, só o homem que é minha imagem e semelhança, a mulher é a imagem da imagem, a imagem do homem. E vejam só como desde o princípio, ambos já são convocados e abençoados. É bonito a gente ver a primeira palavra que Deus dirige ao homem, porque como o homem é sua imagem e semelhança, como o homem é semelhante a ele, Deus conversa com a gente. Deus dialoga. Você viu Deus batendo papo com o sol? Você viu Deus tomando chá com os passarinhos? Não. Mas com o homem, Deus conversa. Deus se relaciona e dialoga porque Ele é igual a nós. E a primeira palavra que Deus pronuncia já é uma palavra de bênção. Na segunda catequese da Teologia do Corpo, capítulo 4, parágrafo 4, São João Paulo II diz assim: é preciso reconhecer que a primeira narrativa é concisa, livre de qualquer vestígio de subjetivismo, contém só o fato objetivo que define a realidade objetiva, quer ao falar da criação do homem e da mulher à imagem de Deus, ou acrescentando logo depois as palavras da primeira bênção. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra inteira e submetei-a. É São João Paulo II citando Gênesis 1, 28. Vejam só que bonito. Deus se relaciona conosco, Ele fala,
ele é o autor, o narrador, enfim, desse primeiro relato da criação em Gênesis 1. E mostra, né, nessa narração, nessa narrativa, a dignidade humana que Deus não é tido nem tomado na narrativa bíblica como imagem e semelhança de nenhuma outra criação que não do homem. Então hoje a gente precisa também tomar muito cuidado ao endeusarmos, botando aqui aspas nessa palavra endeusarmos, a natureza, os animais, as coisas, os objetos. Vejam bem, a gente não está dizendo, e está aí o Papa Francisco com diversos documentos, diversos escritos para nós, falando exatamente da importância do cuidado da casa comum, né, da relação fraterna que precisamos ter com essa realidade, que afinal de contas é a nossa casa, é a casa de todos nós. Mas através da narrativa do Gênesis, daquilo que o Papa São João Paulo II traz para nós, ele mostra que a única criação de Deus que se assemelha ao próprio Criador é a humana, é a pessoa, é o homem e a mulher. Então precisamos tomar cuidados e estarmos atentos para não colocarmos no lugar do homem, no lugar da pessoa, uma importância e um cuidado maior, seja com a natureza, seja com os animais. E aqui a gente também não está dizendo que os animais precisam ser e devam ser maltratados, não é isso. Mas o animal é uma criatura que não tem a dignidade de ser imagem e semelhança de Deus como nós, homens e mulheres, temos. E infelizmente a gente vive e cada vez percebemos mais uma realidade onde há uma verdadeira inversão de valores. E quando a gente fala em inversão de valores, a gente pode dizer até numa precificação. É como se eu olhasse para alguém e ao invés de eu considerar aquela pessoa como portadora de um valor em si, pelo fato de ser pessoa, eu acabo precificando aquela pessoa. E o que significa precificar aquela pessoa? É saber se ela só é útil para mim enquanto minha empregada, enquanto me traz algum tipo de prazer, enquanto me é agradável e é vantajoso para mim ter relação com aquela pessoa, seja qual for o tipo de relação. Então precisamos estar atentos para que a gente não faça essa inversão e coloque preço numa pessoa, deixando com que o seu valor seja descartado. O seu valor em si é único e exclusivo pelo fato dela ser uma pessoa. E aí, então, ficam as reflexões de coisas que a gente vê hoje, infelizmente, no nosso dia a dia, em que muitas vezes um ovo de tartaruga tem mais valor do que o fato de um bebê no ventre da sua mãe que corre o risco de ser abortado. Se o ovo de tartaruga é uma vida, faz parte da natureza e precisa ser preservado. E deve ser preservado. E deve ser, mas por que não? E quanto muito mais o bebê inocente no ventre da sua mãe. Como a gente pode colocar em pé de igualdade casais que se esterilizam voluntariamente e optam por ter um cachorrinho em vez de um filho, optam por isso. Então a gente precisa ter muito cuidado e olhar isso com um olhar limpo, voltar ao princípio, voltar à nossa origem, para que a gente comece a cair em si, para que a gente volte a ter essa consciência limpa, sem essas deturpações que a gente vê hoje em dia, infelizmente. E um outro ponto importante que tem a ver com o Gênesis 1, com esses versículos bíblicos que nós lemos aqui, no parágrafo 5 da Teologia do Corpo, São João Paulo II fala: a primeira narração da criação do homem, que é de índole teológica, encerra em si abundante conteúdo metafísico. O homem é definido primeiramente
nas dimensões do ser e do existir. É definido de modo mais metafísico do que físico. Pode-se dizer com certeza que o primeiro capítulo do Gênesis se constituiu como um ponto fundamental de referência e a base sólida para a metafísica e também para uma antropologia e uma ética, segundo a qual tudo converge para o bem. Como Deus disse, ele sempre ia criando e dizia isso, e Deus olhou e disse que isso era bom, e Deus olhou, e no final da criação do homem e da mulher, Deus viu que isto era muito bom. É verdade. Então esse trecho final que o Papa São João Paulo II traz para a gente já contém mais um conteúdo filosófico, né? E serve inclusive para comprovar que o Papa São João Paulo II, apesar de ser um propagador e um grande estudioso da chamada fenomenologia, né? Esse é um termo usado numa corrente da filosofia, ele também toma muitas referências da metafísica, ele vai a São Tomás de Aquino, etc, etc. É apenas uma observação filosófica que a gente faz, porque como a gente sabe, né, e imagina, pode ter pessoas que estão acompanhando a nossa formação, que estão estudando tanto a palavra de Deus, a teologia, a filosofia, e podem nesse momento perceber, então é por isso que o Papa São João Paulo II toma essa referência, porque ele utiliza a metafísica, né? Para quem não é estudante de filosofia, não entende nada, o que é metafísica? É fácil a gente entender. Meta é aquilo que está além de uma realidade. Então, metamorfose é algo que está além da forma usual, comum, original. Então, metafísica é algo que está além da realidade física. E o que está além da nossa realidade física? A nossa realidade espiritual. Ou seja, o fato de termos sido criados à imagem e semelhança do próprio Deus. E a gente sabe que Deus não tem corpo, Deus não é físico, ou seja, nós não somos só físico. A realidade física faz parte de nós, mas a gente já vê aí um aperitivinho, uma dica que o autor bíblico dá e São João Paulo II dá, fala, nós não somos só física, a gente também é metafísica, a gente está além, porque nós temos a junção perfeita de corpo e alma. E dentro da nossa alma a gente tem o Espírito de Deus, porque somos semelhantes a Ele. Então o Papa São João Paulo II não perde tempo e já, vejam, na primeira, no caso na segunda, né, na primeira narração do livro do Gênesis, a segunda catequese da teologia do corpo, quanta coisa a gente já pode ver e mergulhar, entender que eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu não sou uma imagem e semelhança qualquer, eu sou uma imagem aqui, presente neste corpo, nesta alma, né? Então eu sou uma unidade indissolúvel de corpo e alma. Se eu sou uma unidade indissolúvel de corpo e alma, se eu separar o corpo da alma, tem alguma coisa errada. Se eu olho para alguém e só vejo o corpo, tem alguma coisa errada. Se eu olho para alguém e só vejo uma parte do seu corpo, tem alguma coisa errada. Se eu olho para alguém e não vejo naquela pessoa uma imagem e semelhança de Deus, também tem alguma coisa errada. Então, já ficam essas pistas e o gostinho, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre o Gênesis capítulo 2. Então, quem sabe, fica até um trabalho de casa, já vai meditando o Gênesis 1 e antecipando o Gênesis 2. Vamos ver se você consegue perceber quais são as semelhanças e as diferenças, como esses dois relatos bíblicos se complementam e o que eles podem dizer para a minha vida hoje. A palavra de Deus não é história da carochinha, ela fala para mim hoje. Vamos voltar para esse princípio, vamos nos transportar para lá, para justamente a gente se redescobrir enquanto criaturas, mais do que criaturas, filhos de Deus, mulheres e homens, filhos desse Pai que criou todo esse universo para que a gente pudesse administrar. Então fica o convite
Para você continuar ligadinho com a gente na próxima semana, tem mais um novo episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed. Até lá!